Oi, gente, boa tarde. Nós iremos apresentar sobre o romantismo. E o que foi o romantismo? O romantismo foi um movimento artístico e cultural caracterizado pelo sentimentalismo, subjetivismo e a fuga da realidade. O romantismo teve três fases: a primeira, a segunda e a terceira fase, que era o indianismo, ultrarromantismo e a geração social. E cada uma dessas fases tem suas características próprias e autores de destaque. Vale ressaltar que o romantismo também foi contrário aos valores clássicos de equilíbrio, harmonia, e ele se manifestou em diversos campos, como na literatura, na pintura, na escultura, na arquitetura e também na música. Importância do romantismo na história do Brasil. O romantismo foi um movimento artístico e cultural que marcou a ascensão da burguesia e da individualidade nos séculos XVIII e XIX. Caracterizado pela idealização amorosa, a subjetividade, presença do pessimismo e o sentimento nacionalista, essa escola buscou atender às necessidades do povo público vigente, que era a burguesia. O romantismo ensinou os escritores brasileiros a ensinar o povo a pescar sem Portugal, deu aos conhecedores das letras munição para mostrar ao público a maravilha que era o seu país, de onde surgimos, quem éramos antes de Cabral e como poderíamos ser após a independência tão desejada. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Vou falar um pouco sobre as características do romantismo em geral. As marcas principais do romantismo são o sentimentalismo, né? A supervalorização das emoções pessoais, o subjetivismo e o egocentrismo. Dessa maneira que os poetas se colocavam como centro do universo. Dentro de um universo particular, o poeta sente derrota do ego, frustração e tédio. Falando um pouco sobre o romantismo no Brasil, ele se caracterizou, num primeiro momento, pela busca da identidade nacional e resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore. Temas como o índio, a exaltação da natureza, o regionalismo e a realidade social do país são muito explorados pelos autores românticos. Inclusive, eu destaquei no slide uma obra de José de Alencar, o Guarani, que ficou muito popular, né, nessa época. Justamente tem essas características, né, o regionalismo, o indígena sendo colocado como um herói popular, características muito marcantes nesse período do romantismo. E um marco do romantismo foi a Revolução Francesa, que durou de 1789 a 1799, porque a partir dela a burguesia passou a ter um grande poder político e a aristocracia entrou em decadência. Sendo dessa forma, a estética romântica também é burguesa, porque reflete os ideais e os costumes dessa classe social. Bom, agora vamos falar dos principais artistas do romantismo brasileiro no período do Segundo Reinado. Alguns dos principais artistas são José de Alencar, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, o qual tem uma cidade com o mesmo nome, Castro Alves, Gonçalves de Magalhães, Fagundes Varela e Manuel Antônio de Almeida. Ali abaixo temos a foto de cada um deles, junto com a sua data de nascimento e falecimento. E ali ao lado também temos uma imagem dessa mesma época, né? Uma das representações do romantismo. Então agora eu vou falar sobre as principais obras, que são Os Lusíadas, Frankenstein, Dom Casmurro, Os Miseráveis, Os Três Mosqueteiros. O primeiro, que é Os Lusíadas, de Luís de Camões, é uma epopeia portuguesa que narra a história dos navegadores portugueses e sua epopeia marítima. Considerada a obra-prima de Camões, retrata os feitos heróicos dos navegadores portugueses durante a descoberta. Frankenstein, de Mary Shelley, é um clássico de terror gótico. Conta a história da cientista Victor Frankenstein, que cria uma criatura
grotesca através da ciência. A obra explora questões como a natureza da vida, a responsabilidade moral e os limites de ambição humana. Dom Casmurro, de Machado de Assis, é um romance brasileiro e é narrado por Bento Santiago, um homem enigmático que suspeita da traição da sua esposa, Capitu. A obra aborda temas como amor, ciúme, traição e memória, além de ter um narrador não confiável, o que instiga o leitor a refletir sobre a verdade dos eventos. Também tem Os Miseráveis, de Victor Hugo, um romance histórico que se passa durante a Revolução Francesa, segundo a vida do personagem como Valjean, um troço assim, que eu não sei falar, Javert e Cosette. A obra aborda questões sociais como pobreza, injustiça, redenção e amor. E Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, é uma aventura e romance que se entrelaça nessa história clássica sobre Dom Artagnan, um jovem aspirante mosqueteiro, e seus 3 amigos inseparáveis. A obra retrata intrigas políticas, duelos de espada e lealdade entre os mosqueteiros. Essas obras são apenas algumas pequenas amostras da riqueza e diversidade presente no movimento romântico, cada uma com o seu estilo, temas e contribuições significativas para a literatura.